todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso primeiro webinar da Performance Nutrition. Primeiramente, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando ao vivo, que se dispuseram a estar aqui para ouvir um pouquinho o que a gente tem para passar acerca desse conteúdo tão importante, né, e com uma pegada tão científica. A você que está assistindo gravado depois desse curso, muito obrigado também por dispor seu tempo a escutar o que nós temos a falar aqui hoje. A ideia é que a gente possa cada vez mais somar, levando através da marca, através da Performance Nutrition, com o alcance que a marca tem, que é muito grande, informações bem embasadas, com estudos muito bem feitos, muito bem controlados, para que você, profissional prescritor, nutricionista, médico, você possa basear suas condutas em evidências e enxergar na marca Performance Nutrition não só um recurso a nível de suplementação nutricional, mas também um canal de atualização, que é o que a gente pretende fazer daqui em diante, dando todo o auxílio depois que isso tudo acontecer. Hoje a gente vai ter webinar falando de colágeno, saúde articular, já vou me adiantar aqui, e estética, aplicação do colágeno, e a gente vai ver os colágenos, né, nessas duas aplicações. E claro que toda informação nova, ela pode gerar dúvidas, ela pode gerar alguns questionamentos, e isso é super normal, e é por isso que após esse webinar, existe um canal que a gente vai disponibilizar para vocês de contato, que pode ser tanto através da marca, como diretamente até mim, redes sociais, né? Onde a gente vai poder dar suporte para vocês, atender vocês nas questões do dia a dia. Afinal, vocês vão receber, como a Patrícia pontuou aqui, uma apostila que tem textos científicos, protocolo de suplementação baseado nos artigos, os artigos que baseiam o protocolo. Então, a ideia é que vocês saiam daqui empoderados, embasados de conhecimento e que amanhã, bem cedo no consultório, vocês possam cuidar da saúde articular e da estética dos pacientes de vocês de uma maneira mais assertiva, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiro vamos introduzir rapidamente aqui o mundo dos colágenos, porque quando a gente fala de colágeno, a gente se acostumou com essa palavra, né? Parece ser algo tão simples, corriqueiro, porque está muito presente na vida do nutricionista, do prescritor, aquele nutricionista que trabalha com estética, cabelo, pele, unha, ou até mesmo com a parte clínica, cirúrgica, cicatrização também. E, mais recentemente, né, a gente vai ver estudos bem novos falando da suplementação dos colágenos para a prática esportiva, tanto com caráter preventivo, no quesito saúde articular, ou seja, prevenindo lesões, como também no caráter terapêutico, ou seja, sendo um coadjuvante ali, um importante agregador no tratamento de lesões. Eu acredito que, como tudo que a gente prescreve, tudo que a gente recomenda para as pessoas, a gente precisa saber o que a gente está falando, né, do que se trata aquilo. Então, por definição, colágeno, a palavra colágeno é um termo antigo, lá da Grécia Antiga, utilizado para dar nome a um adesivo natural que era usado ali. Então, você fazia o cozimento dos ossos dos animais e desse cozimento saiu uma cola, né, derivada do osso, daí que vem o nome colágeno de cola, né? Tanto que a gente vai ver que a matéria-prima disso, a obtenção disso, é no tecido cartilaginoso ou no tecido conjuntivo também, que tem essa característica de cola, daí o nome colágeno, tá? Bom, de todas as proteínas que a gente tem na nossa matriz extracelular dos tecidos animais, né, o colágeno, os colágenos, são as proteínas que mais se encontram ali dentro, são as mais abundantes. Então, ou seja, a nível estrutural, é uma proteína muito participativa, muito importante a nível de sustentação e estrutura. Então, quando a gente fala de matriz extracelular, a gente está falando de uma estrutura encontrada em ligamentos,
desculpe, em tendões, na pele, na derme também, unhas, cabelos. Então, componente de matriz extracelular serve para dar força e sustentação para aquele tecido, tá? E uma característica do colágeno em relação às outras proteínas de origem animal também é porque ele existe uma estrutura repetida, ou seja, várias vezes isso acontece dentro do colágeno, que é uma tripla hélice. É uma estrutura tridimensional, é aquela estrutura que a gente aprendeu lá na aula de bioquímica, e essa tripla hélice ela é formada basicamente por 3 aminoácidos, né? Glicina, prolina e hidroxiprolina. Por que que isso é tão importante? Bom, porque a gente está falando do mundo dos colágenos. Não existe um tipo de colágeno só. A gente vai ver que existem dezenas. E uma das coisas que caracteriza o colágeno quanto à função que ele exerce é a estrutura, tá? Então, você entender que essas variações dentro da proteína, elas acontecem, é importante porque você vai perceber diferentes aplicações, tá? Muito bem. Então, o critério de organização a gente chama de supramolecular, tem muita relação com a função. A gente tem os colágenos que são formadores de fibrilas, que são os principais, tá? Que é o que a gente vai abordar na aula de hoje. A gente tem os colágenos que participam da síntese de membranas basais e os colágenos miofibrilares. O mais importante são os formadores de fibrilas, né? E por quê? Alguns motivos aqui listados são os mais abundantes que a gente tem na natureza. Quais são os tipos de colágeno formadores de fibrila? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 5 e tipo 11. Né? E desses 5 tipos de colágeno listados, o tipo 1 e o tipo 2 acabam se destacando mais até por uma questão de abundância. Então, vejam, o tipo 1 ele corresponde a mais de 90% da composição de tecidos como osso, derme, tendão, ligamento e córnea. E o tipo 2 corresponde a aproximadamente 80% das cartilagens. Então, se a gente for fazer o caminho inverso, a gente já consegue perceber da onde vem o colágeno tipo 2, da onde vem o colágeno tipo 1, qual que é a matéria-prima dele. Então, já fica subentendido aqui, a gente vai ver isso com mais detalhes já já, que o colágeno tipo 2 é um colágeno mais derivado de cartilagem. O colágeno tipo 1 é um colágeno mais derivado de outros tecidos conjuntivos, como, por exemplo, a derme, os tendões, os ligamentos e etc. Então, olha só que interessante. A gente já tem duas variáveis aqui, dois critérios que começam a distinguir o colágeno acerca da tua função. O primeiro, a composição dele, a estrutura dele, acerca das tripla hélices que ele possui. O segundo é da onde ele vem, se ele vem de cartilagem ou se ele vem de outros tecidos conjuntivos, né? Essa figura deixa isso bem didático e mais claro para a gente. A gente vai gastar um tempinho nela aqui agora, até para entender a que posição que a literatura se encontra hoje, em que posição que a indústria se encontra hoje. A indústria, já me adianto, é um pouco mais avançada que a literatura, ela já consegue fornecer, por exemplo, peptídeos de colágeno muito específicos, e quando a gente busca essa comparação entre os peptídeos de colágeno na literatura, a gente não encontra. Então, fica muito mais fácil, por enquanto, pelo menos ainda, a gente tratar a coisa como peptídeo de colágeno de uma maneira geral e não qual peptídeo. Espera aí, eu tenho um estudo com esse, mas eu não tenho com outro, como é que eu vou comparar? Então, a gente fala hoje muito em peptídeos de colágeno. Eu vou me aprofundar nisso um pouco mais adiante, tá? Bom, acompanha a figura comigo, né? A gente tem uma ave ali em cima sendo desenhada, né? O poultry ali desenhado, e em cima dele, em laranja, escrito ali, cartilagem, tá? Dali para baixo, a gente tem outros animais, então a gente tem o suíno, a gente tem peixe, a gente tem a vaca ali, os animais, os bovinos. Então a gente tem duas classes ali, tá? De colágeno. A gente tem lá em cima, na área laranja ali na primeira, aquele que deriva de cartilagem, tá? E na área cinza embaixo, a gente tem o que deriva de outros tecidos conectivos. E aqui a gente coloca mais uma variável, né? Deriva de tecido conectivo de qual animal? Também já tem mais uma diferença, né? Olha quantas variáveis a gente começa
a colocar para falar de colágeno. Não é simplesmente tipo 1, tipo 2, solúvel, insolúvel, não. O problema ele começa a vir antes, na estrutura supramolecular, a matéria-prima pela qual ele tem origem, e mais para frente a gente vai falar do tratamento que essa matéria-prima sofre. Seguindo ali em cima a parte da estrutura de cartilagem, todo colágeno que deriva de cartilagem, seja ele tipo 1 ou tipo 2, a gente chama ele de desnaturado, tá? Então, ele é insolúvel. Então, guardem essa regra. Colágenos que derivam de cartilagem normalmente são insolúveis, né? Eles apresentam uma estrutura muito preservada, principalmente a estrutura de epítopos dele. E isso confere a ele uma função específica também, tá? Colágenos que derivam de cartilagem são desnaturados, insolúveis e têm uma estrutura um pouco mais intacta, diferente dos colágenos que derivam dos outros tecidos conectivos. São colágenos que já têm uma característica mais solúvel. Então, daí a gente já começa a enxergar também a apresentação desses colágenos. Colágenos que derivam de cartilagem dificilmente serão apresentados em pó para vocês. Serão colágenos apresentados na forma de cápsulas, tabletes, por exemplo. Afinal, eles são insolúveis. Colágenos solúveis, que é a grande maioria dos tipos de colágeno, ele já tem uma característica, como o próprio nome diz, de se solubilizar, eles já são apresentados em pó também, tá? Nessas duas grandes categorias de solúvel e insolúvel, a gente pode definir como tipo 1 e tipo 2, tá? E uma grande regra que a gente tem, quando a gente vai falar da função do colágeno, é que todo colágeno do tipo 2, ele tem um papel mais anti-inflamatório, seja ele solúvel ou insolúvel. Vamos dar um exemplo? Se a gente pegar ali lá em cima, aquele colágeno que deriva de cartilagem, tá lá em cima, que vem do poultry ali, e a gente acompanhar aqui para a direita de vocês, a gente vai ver ali que tem lá em cima um vermelhinho que está o Undernaturated Non-Soluble Native Collagen Type 2. O que é isso? É o famoso UC2. O UC2, portanto, é um colágeno que deriva de cartilagem, ele não é solúvel, portanto, e ele é tipo 2, portanto, ele é um anti-inflamatório, muito utilizado para combater lesões autoimunes de articulação, como, por exemplo, osteoartrite de joelho. Os colágenos tipo 1, eles não têm essa característica anti-inflamatória. Então, quando a gente fica um pouco confuso ali de falar assim, poxa, mas tipo 1, tipo 2, qual que é a diferença? Tipo 1 não é anti-inflamatório, tipo 2 é. O tipo 1, ele pode se apresentar na forma de colágeno hidrolisado e também na forma de peptídeo de colágeno. E ele tem uma característica mais de fornecer substrato para formar matriz extracelular. Ou seja, eles são complementares. Um é anti-inflamatório, no caso o C2, a gente não vai falar dele hoje, a gente vai ter um próximo webinar para falar só de UC2, tá? Mas a gente vai falar hoje do colágeno hidrolisado e dos peptídeos de colágeno, que já estão na categoria aqui dos outros tecidos conectivos, nessa área cinza aqui dentro. Muito bem. Aí, quando a gente começa a falar de colágenos hidrolisados, ele pode se apresentar assim, nessa forma que eu acabei de falar, colágeno hidrolisado, que nada mais é do que uma proteína hidrolisada. Mas podem existir diferenças entre eles? Podem, porque eles podem vir de matérias-primas diferentes, eles podem vir de animais diferentes, tá? E eles podem sofrer tratamentos diferentes também, né? E a partir do momento que você começa a tratar esse colágeno hidrolisado, e você pode fazer esse tratamento de algumas maneiras, como, por exemplo, exposição à temperatura, exposição a pH, você começa a quebrar cada vez mais esse colágeno hidrolisado, até que você chega no final, que a gente chama de peptídeo bioativo de colágeno, tá? Então, existem vários tipos de peptídeo bioativo de colágeno, como eu bem disse antes. E eles são diferentes pelo quê? Pela forma como eles foram obtidos. Alguns foram obtidos por tratamento por temperatura, alguns foram obtidos por pH, alguns por temperatura e pH,
E isso faz com que eles sejam diferentes na sua formação, na sua composição final. Consequentemente, eles são diferentes no seu efeito biológico final. Hoje, se a gente for ver os grandes produtores de peptídeo bioativo de colágeno, eles já conseguem isolar alguns peptídeos, focando em algumas ações terapêuticas bem específicas, como, por exemplo, tratar a saúde do tendão. Já existem peptídeos bioativos de colágeno focados em saúde de tendão. Existe. Mas quando você vai até a literatura e procura, quero ver estudos só com peptídeo bioativo de colágeno para tendão, você vai encontrar um estudo, 2 estudos, mas você vai encontrar um monte de estudo falando de peptídeo de colágeno para saúde ligamentar, peptídeo de colágeno para saúde de tendão, tá? Eu sei que na prática a gente levanta muito esses questionamentos de, mas qual peptídeo que eu estou falando? É muito legal isso, a indústria tem esse conhecimento, já tem esse avanço, mas a literatura ainda não conseguiu acompanhar essas comparações. Então, na aula de hoje, quando a gente for ver estudos com colágeno hidrolisado, é o colágeno hidrolisado na essência, o colágeno nativo, que a gente chama. Quando a gente for falar de peptídeos de colágeno, a gente vai falar de uma maneira mais genérica, porque, por enquanto, é o que a literatura, e a gente está num webinar, a gente está numa aula acadêmica, é o que a literatura hoje nos dispõe. E se a gente for construir protocolo, a gente tem que construir com base na literatura, então a gente vai se pautar nos estudos científicos, tá? Um erro conceitual também comum que nós temos, né, e totalmente passível de correção, é imaginar que peptídeos bioativos de colágeno não vão resultar no efeito que a gente espera, porque eles sofrem ação enzimática do nosso trato gastrointestinal, vão ser digeridos e o que vai chegar na minha circulação são aminoácidos livres. Não, isso não é verdade. Nós conseguimos absorver esses peptídeos na essência, tá? Eles são resistentes a proteinases. Eles não são quebrados, eles não são digeridos. Então, eles têm um papel biológico muito importante. Para ilustrar isso, eu vou mostrar uma figura mais para frente, mas ainda conceituando essa história dos tipos de colágeno, vejam, a gente então, resumindo isso numa tela que eu falei na figura para vocês, a gente tem hoje 28 tipos de colágeno que foram hidrolisados. E por que tantas variações? Justamente por isso. Estrutura, tratamento, composição, matéria-prima, se é solúvel, se não é insolúvel, se é hidrolisado, se é peptídeo, qual peptídeo. Então, é uma proteína extremamente diversa, heterogênea, com bastante tipos até então identificados. A partir de amanhã, se alguém descobrir uma maneira de isolar um novo peptídeo por uma nova temperatura, por um novo pH, por um novo tratamento enzimático, a gente pode ter 29, 30 tipos de peptídeos bioativos de colágeno. Importante ressaltar que a gelatina de todos esses que a gente falou é o com menor propriedade, para não falar nula, né? Ela não é anti-inflamatória, né? Ela não tem esse papel que os colágenos tipo 2 têm, e elas não têm o epítopo ativo delas ali, então elas não contêm peptídeos bioativos de colágeno também. Então, para qualquer efeito terapêutico, estético, articular, preventivo ou terapêutico, a gelatina é a forma mais ineficaz que a gente tem de suplementar colágeno, tá? Bom, aqui alguns exemplos, né? E vejam a diferença, né? A gente tem, então, resumindo aqui na tabela, na primeira coluna a gente tem lá o produto colágeno, então a gente tem ali os não solúveis, né? São os desnaturados, e a gente tem o tipo 1 e o tipo 2, e percebam que na última coluna ele pergunta ali, olha, tem efeito na osteoartrite? Por quê? Porque a osteoartrite é uma doença ligamentar autoimune, né? E o colágeno tipo 2, insolúvel, no caso ali o C2, percebam que tem um Vzinho, sim, ele tem um papel anti-inflamatório na osteoartrite. Assim como na coluna de baixo, o colágeno solúvel, nativo, tipo 2 também, se você olhar para o lado, você vai ver que ele tem lá um efeito positivo para tratamento de osteoartrite, né? Na coluna do meio ali, ó, collagen triple hélices, se ele tem a tripla hélice dele preservada.
tanto os solúveis quanto os insolúveis têm. Aí você passa para a última linha, que é a gelatina, percebe que ele não tem, né? Então, ele não é anti-inflamatório e ele não tem os mesmos efeitos do colágeno tipo 1 no quesito formação de matriz extracelular e de tecido conectivo, tá? Ele não tem essa propriedade, é o menos eficaz de todos eles. Bom, essa figura resume bem para a gente um pouco do metabolismo até a chegada na articulação, na pele, na unha, no cabelo, e qual é a diferença que a gente tem entre colágeno hidrolisado, peptídeo de colágeno, o UC2. Esses pontinhos que vocês estão vendo, cinza e pretos, eles se referem aos peptídeos de colágeno, tá? Essa barreira primeira que você encontra na célula ali são os enterócitos, né? Acima deles, então, a gente tem a luz intestinal, abaixo deles a gente tem o enterócito ali dentro, né? Dentro da célula intestinal. Passando por ela, você entra na circulação, até que você vai atingir ali no final o tecido conectivo. No caso ali, ele está falando de uma cartilagem, tá? Então, percebe que os peptídeos bioativos de colágeno, da forma que eles chegam para o enterócito, eles são absorvidos. Eles são resistentes à proteinase. Se chegar na forma de colágeno hidrolisado, o que vai acontecer? Aí sim, ele vai sofrer ação de proteinases. Essas proteinases vão digerir essas frações maiores de proteína que o colágeno hidrolisado tem, e você vai absorver um pouco de aminoácido, um pouco de peptídeo bioativo de colágeno também, tá? Mas o mais assertivo, quando você quer aumentar na circulação peptídeo bioativo de colágeno, é você dar o peptídeo bioativo de colágeno, tá? Se a tua intenção é disponibilizar mais aminoácidos com a característica do colágeno, o colágeno hidrolisado, ele é mais efetivo para isso, tá? E tem a questão de dose também, né? Se eu quiser 2,5 miligramas de colágeno, perdão, de peptídeos bioativos de colágeno, eu vou lá e suplemento aquela quantidade e vai chegar na circulação. Se eu quiser isso através do colágeno hidrolisado, eu vou ter que pensar em 10, 15 gramas para eu conseguir atingir essa quantidade menor de peptídeos bioativos de colágeno, tá? Então, tem uma questão de dose, custo-benefício também, tá? E se você acompanhar isso até o final ali, você vai ver que o papel disso é construir matriz extracelular, dar sustentação, firmeza para o tecido. Quando a gente fala de tecidos ligamentares, tendões, ligamentos, por exemplo, a articulação como um todo, a gente está falando de deixar a estrutura mais forte, a estrutura mais rígida, né? Mais elástica ao mesmo tempo. Quando a gente fala de cabelo, pele e unha, sustentação, melhorar o turnover dessa célula. Diferente da pele, que é um assunto da aula de hoje, mais para o final, cabelo e unha, que é a parte mais estética, os tecidos conectivos, que compõem a articulação, eles têm um turnover muito lento, pessoal. Diferente do músculo, né? O músculo se remodela numa velocidade mais rápida. Então, se você aumenta aminoácidos, creatina, betalanina, enfim, substratos que o músculo carrega com ele, o músculo se remodela mais rápido, ele aumenta de tamanho, diminui, você para de treinar, diminui de tamanho mais rápido. Você começa a treinar, ele aumenta mais rápido, ele ganha força mais rápido. Os tecidos articulares levam muito tempo, tá? Vocês vão ver que os estudos aqui duram, em média, 6 meses, para que você comece a observar algum efeito morfológico, tamanho e funcional. Então, são suplementos que você tem que aderir à suplementação de uma maneira diária mesmo, tá? Para que você consiga ter um efeito articular. Do lado direito da figura, e olhando lá em cima, você tem o colágeno tipo 2. Ali ele está falando do UC2, tá? Percebe que a via do UC2, olha, não é a mesma do peptídeo bioativo de colágeno, nem do colágeno hidrolisado. É uma outra via de ação. O UC2, como a gente falou, ele tem um papel mais anti-inflamatório. Então, olha só, ele age diretamente sobre linfócitos T, linfócitos, células T e B, né, que são do sistema imune inato, ali, de maneira a bloquear aquela reação pró-inflamatória que está sendo gerada ali por aquela doença autoimune, como, por exemplo, a osteoartrite, tá? Então, quando vocês forem tratar algum problema articular, pesquisem, junto ao paciente, ao ortopedista, ao fisioterapeuta dele, o que eu estou recebendo de demanda.
É um problema autoimune da articulação ou é um problema simplesmente estrutural? Se for um problema relacionado à imunidade da cartilagem, da articulação, é importante que você acerte melhor na tua prescrição através de um colágeno tipo 2, tá? Solúvel ou insolúvel. Se você quiser reforçar a estrutura, ganhar força, aí a gente está falando de colágeno hidrolisado ou peptídeos bioativos de colágeno. Então você precisa entender primeiro a etiologia do problema, da onde vem isso, qual é a queixa, qual é a demanda, para depois você escolher melhor o tipo de colágeno que você trabalha, tá? Cientificamente, olha, nos últimos 10 anos, isso dados desse ano, né, a gente tem mais de 20 mil estudos sobre colágeno nas suas diversas aplicações sendo publicados, tá? E aí vem essas polêmicas, né? Uma delas eu já falei, né? Que não digere, a outra falando dos tipos de colágeno. Mas embora exista tudo isso, a literatura é muito consistente, é sólida até onde ela caminhou até então, a ponto de nos dar segurança para suplementar acerca de tempo, dose, tipo de colágeno, tá? Mas guardem essa regra que é redundante, mas é importante. O que determina o efeito? É estrutura e composição. É aquela tabelinha que a gente viu ali com as fontes dos diversos animais, de onde vem, aquilo que vai determinar basicamente estrutura em função. Se é tipo 1 ou tipo 2, se é de cartilagem ou de outros tecidos conectivos, se é hidrolisado ou se é peptídeo bioativo, tá? Dando de novo o exemplo, o UC2 é o mais estudado na osteoartrite, tá? Mas, de novo, colágeno tipo 2 tem função autoimune, é diferente do colágeno hidrolisado e dos peptídeos de colágeno. Bom, feito toda essa introdução, agora a gente começa, né? O que a gente vai ver, então, na aula de hoje? A gente vai ver, então, suplementação de colágeno hidrolisado e peptídeos de colágeno. Nós não vamos falar de UC2. O C2 a gente vai ter o momento certo para falar só dele, porque ele merece. Afinal, é um composto extremamente importante, tá? No que a gente vai falar a aplicação desse... Os estudos vão mostrar o que para a gente? Saúde articular, né? Composição corporal e estética, tá? E a gente vai se pautar na literatura, tá? Aqui é um ambiente acadêmico, é um ambiente muito sério, que a gente tem uma responsabilidade grande de transmitir conhecimento para vocês. A gente não pode falar algo na incerteza ou na insegurança. Então, a gente vai se pautar em estudos randomizados, duplo cego, controlado por placebo, e, quando possível, crossover, porque fazer um estudo crossover nem sempre é possível pelo efeito residual, mas se for randomizado duplo cego controlado por placebo, está tudo bem, né? Nós vamos ver efeito terapêutico, que no caso é tratamento, a gente vai ver efeito pré-clínico. Pré-clínico significa não tenho problema, mas quero prevenir ou quero até melhorar a função daquele tecido, no caso é performance, rendimento, né? Vamos ver a parte estética também desses dois quesitos, não só a saúde articular. E aí, no final, a gente vai ver para cada um desses pontos protocolos de suplementação de como utilizar. Aproveitando a tela, é muito comum também a gente ouvir dentro das polêmicas do colágeno o seguinte: ora, mas se eu comparar colágeno com whey protein, será que não vai ser a mesma coisa? Vamos conversar 2 minutos sobre isso. Quando a gente pega os estudos, e vocês verão eles agora com colágeno, a gente vai ver que o placebo normalmente não é outra proteína. O placebo normalmente é malto, é um outro composto. Aí você vai dizer, poxa, mas aí é óbvio, né, que colágeno melhora mais a saúde articular do que malto. Colágeno melhora mais cabelo, pele e unha do que malto. Sim, mas não é essa a pergunta do estudo. Se malto melhora cabelo, pele, unha ou articulação. A pergunta é, dentro de um programa de reabilitação, vale ou não vale a pena ter colágeno como um protocolo de suplementação? Então a pergunta é se ter colágeno ou não faz a diferença. Porque da mesma forma que ele melhora mais do que um placebo, ele poderia também não melhorar. É 50-50. Existe a chance de melhorar e a chance de não melhorar. E se eu comparar com whey protein, o efeito é o mesmo. Que bom! Então a gente tem um bom efeito comparado com uma proteína de alto valor biológico. Então a gente tem que... E o colágeno não foi feito para fazer o mesmo papel que um whey protein. A estrutura é outra, a gente acabou de ver isso, a conformação molecular é outra, a fonte é outra,
O tratamento que se dá para a proteína é outro. Não é para gerar esse efeito de comparação. E tem muito estudo comparando o whey com maltodestrina também, tá tudo bem, tá? Então, a gente vai falar de colágeno hoje para tratar o colágeno na sua essência. E sair um pouco dessa polêmica de, mas quem é o placebo, que é o whey, faz a mesma coisa. Não, não é essa a ideia. A ideia é avaliar se a suplementação de colágeno dentro de um programa, ela faz ou não faz a diferença a nível morfológico e estrutural dos tecidos, tá? Bom, e por que falar de saúde articular, né? Por que que isso é tão importante, né? Primeiro que tem uma relação muito alta e direta com expectativa de vida, né? Quanto mais saúde articular uma pessoa tem, maior a expectativa de vida dela, menor é a taxa de mortalidade. Consequentemente, isso vai gerar um impacto socioeconômico e a nível de saúde pública muito grande. Outro ponto, que aí o nosso papel começa a ser cada vez mais representativo, é que os tratamentos hoje que a gente tem para a saúde articular são muito farmacológicos, e eles podem ser através de anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais, que têm uma efetividade comprovada, mas não têm segurança em longo prazo, especialmente quando a pessoa apresenta alguma outra queixa, uma comorbidade associada. Então, buscar tratamentos um pouco mais naturais, entre aspas, é bem-vindo para que a gente possa ter eficácia e segurança andando juntas, tá? E aí, a nível estrutural, poxa, um colágeno representa 65% a 80% do peso de um tendão. Então, a importância de você suplementar isso para uma questão de saúde articular já está na própria composição do tecido. Sem contar que é isso que vai conferir força, regeneração, prevenção no tratamento e prevenção para lesão e tratamento de lesões também. E um ponto que eu me questiono também, assim, eu tenho a característica de trabalhar. Opa, pera, só um pouquinho. Eu tenho a característica de trabalhar hoje com esporte, né? Trabalho com rendimento desde o amador até o alto rendimento no dia a dia. E uma coisa que eu sempre, os atletas são, você precisa criar base para que você tenha longevidade no esporte. Você precisa criar uma base energética muito boa para que você consiga treinar. Você precisa criar uma base de recuperação muito boa para que você ganhe força, não sinta dores, né? E que você não fique doente. A gente precisa criar uma base de imunidade muito boa, afinal você vai querer performar cada vez melhor. A gente precisa criar uma base de saúde intestinal muito boa, porque tudo que você consumir e suplementar entrará por via oral e esse intestino tem que estar bom. E a gente precisa criar uma base articular muito boa. Você tem cuidado da tua articulação ou você só está pensando em fortalecer músculo e correr mais rápido? Será que você está fortalecendo a tua articulação para ela acompanhar o desenvolvimento muscular que você tem? Quando você pega um atleta de jiu-jitsu que fica torcendo a articulação para lá e para cá, você tem cuidado da articulação dele? Quando você pega um corredor que exerce impacto na articulação a todo momento, você se preocupa com a articulação dele? Quando você pega um praticante de musculação de alto ou baixo rendimento que sofre compressão articular a cada contração, você cuida da articulação dele? Você pergunta se ele tem dores articulares enquanto ele treina, se ele tem histórico de lesão ou não? Eu garanto para vocês que boa parte das pessoas precisa cuidar da saúde articular ou por prevenção ou por tratamento, tá? Então, é base fundamental para a prática esportiva. Vamos começar vendo o nosso primeiro estudo, publicado no ano de 2008, tá? Que foi feito da seguinte maneira: esse é um estudo prospectivo, randomizado, duplo cego e controlado por placebo, tá? Com uma amostra muito grande, com uma boa validade externa. O que é validade externa, pessoal? Aplicação no mundo real. E por que tem uma boa validade externa? Porque ele foi feito com homens e mulheres, então não é limitado só a homens, por exemplo, tá? Se fosse só homens, você vai limitar aquilo a uma aplicação mais restrita. Homens e mulheres, uma idade média de 20 anos, olha o tempo de suplementação, 24 semanas. Tendão, ligamento, leva mais tempo para se remodelar. Foram utilizados 10 gramas de colágeno hidrolisado ou placebo, mantiveram a atividade física habitual, não eram portadores, tá? Que é negativo, de doença articular pelo exercício, não tinham, né? Perdão, eles não tinham doença articular, mas eles tinham
dores na articulação. Esse é o ponto que eu questionei vocês no slide anterior. Se você pergunta as dores que esse paciente tem, não só de dor muscular de treino que reflete recuperação, mas dor articular também, uma epicondilite, uma dor no joelho, uma dor no ombro, e se você está fortalecendo essa articulação dele, tá? Um ponto também de ressalva aqui é o seguinte: todo o protocolo de suplementação de colágeno ou peptídeo de colágeno para saúde articular, você precisa do estímulo mecânico, que vocês conhecem como exercício. Só que não é qualquer exercício. Para que o tendão se remodele, ele ganhe força, estrutura, você precisa ter duas coisas, ou uma ou outra, ou as duas. Compressão articular, a articulação precisa sofrer tensão, e isso você faz com carga, musculação, crossfit, funcional e etc. Ou você precisa ter impacto, corrida, saltos, etc. Se você não tiver compressão articular e você não tiver impacto, eu não vou falar que não vai ter, porque é muita ousadia da minha parte, mas é muito difícil a suplementação exercer o seu efeito ótimo. Então, aquela senhora super simpática, super legal, que te traz chocolate na consulta e que está com dor no joelho e faz hidroginástica, a hidroginástica pode ser muito legal para ela, mas se ela quer tratar isso e quer suplementar colágeno ou peptídeo de colágeno, ela vai precisar individualizar algum programa de reabilitação para ela, onde ela tenha impacto na medida do tolerável ou compressão articular. Ela vai ter que fazer isso, porque senão essa suplementação realmente vai exercer um efeito muito pequenininho, para não falar nenhum, tá? Aqui a gente tem a severidade na tabela dos sintomas desses pacientes. Então, eles tinham dor no joelho no repouso, dor no joelho relacionada à execução de algum movimento, restrição de movimento também, não conseguia fazer alguma coisa porque doía, e o estado de inflamação deles era elevado, tá? Isso aqui é o que os pacientes relataram. Eu estou mostrando isso aqui para vocês entenderem a importância de perguntar isso para o teu paciente na consulta, incluir um protocolo desse que a gente vai ver. Porque o que o paciente relata normalmente tem relação com a avaliação clínica do profissional. Então, todas as dores que eles citaram aqui, olha, sinto dor no joelho quando eu ando, quando eu levanto, no repouso, parado, quando eu corro numa linha reta, quando eu corro e mudo de direção, quando eu carrego um objeto, quando eu levanto peso, quando eu estico o braço, quando eu rodo os ombros, quando eu me espreguiço, quando eu arremesso alguma coisa. Tudo isso é confirmado pelo profissional, tá? Então, a dor que o paciente refere, normalmente é a dor que o profissional vai diagnosticar, tá? Então, você consegue fazer o manejo disso no consultório. Bom, e aqui a gente tem escalas que foram aplicadas de dor. Quanto maior a pontuação, melhor. Quer dizer que a pessoa está sentindo menos dor. É inversamente proporcional, tá? E aí tem 4 painéis aqui na tela. Então, você tem diferença na dor no joelho para caminhar, do lado, diferença na dor do joelho para levantar, embaixo no repouso e do lado também para caminhar. As duas são para caminhar. E aí você tem o grupo placebo e o grupo colágeno hidrolisado, lembrando, 10 gramas de colágeno hidrolisado, e vocês percebem que a diferença é absurda, né? O suplementar colágeno hidrolisado realmente melhora o quadro de dor, tanto no repouso quanto sob esforço, em comparação ao placebo. Então, esse é o estudo que, por exemplo, que delineia a seguinte pergunta: vale ou não vale a pena ter colágeno dentro desse protocolo de reabilitação? Vale. Vale porque você tem uma melhora do quadro de dor de uma maneira mais exponencial, mais rápida, tá? E aqui talvez seja o resultado mais interessante que vai aparecer de novo em outro momento, em outro estudo, que é a necessidade que essas pessoas com dor têm de utilizar terapias alternativas, ou seja, fazer mais fisioterapia, fazer mais massagem, fazer mais analgesia e assim por diante. O grupo suplementado com colágeno tem uma redução muito maior em comparação ao placebo para fazer uso de terapias alternativas. Ou seja, você deixa a reabilitação mais consistente. A chance daquele paciente ganhar força, a chance daquele paciente ter alta da fisioterapia ou passar de nível na fisioterapia, passar de uma fisioterapia mais passiva
para uma mais ativa, onde ele vai ganhar força, é muito maior. Claro que isso depende de N fatores, como, por exemplo, dieta, o consumo alimentar das exceções que ele tem no dia a dia, sim, tudo isso conta, claro. Mas você inserir um colágeno ali dentro, você consegue ter uma reabilitação mais consistente. A gente vai ver agora mais alguns estudos que corroboram isso. Esse publicado no ano de 2018, também seguindo o mesmo desenho experimental com atletas, homens e mulheres, nesse caso com entorse de tornozelo, tá? Uma idade média de 27 anos, e nesse caso não foi colágeno hidrolisado, foi peptídeos de colágeno. Então percebe, quando é colágeno hidrolisado, 10 gramas, dose maior. Quando é peptídeo de colágeno, 5 gramas, dose menor. Olha o tempo, mais uma vez, de suplementação. 6 meses de suplementação e a condicional. Precisa ter compressão articular ou precisa ter impacto. Olha o que eles fizeram. Pulavam corda, impacto, agachamento, compressão articular, elevação do calcanhar, o famoso gêmeos, né, de panturrilha, com uma perna só, no caso a lesionada. Compressão articular também. Né? Em cima na tabela a gente tem um score, que na verdade é por questionário, né? Embaixo a gente tem isso compilado na forma de barras, que funciona muito melhor. São 3 questionários específicos para avaliar a saúde do tornozelo desses atletas lesionados com entorse. E percebe que o grupo com peptídeo de colágeno, tá? Tem um score muito melhor de dor e de funcionalidade, porque esses questionários eles não abrangem só dor, eles abrangem também um pouco de wellness, né, qualidade de vida, mobilidade do dia a dia ali, em relação ao grupo placebo também, tá? Mas dados aqui mostrando que estabilidade e risco de lesões diminui também pós-terapia no grupo suplementado com colágeno. Possivelmente isso acontece, possivelmente não, com toda certeza, porque eles ganham mais força. Não é só sentir menos dor, mas eles também ganham mais força. Esse estudo um pouco mais recente, publicado no ano de 2019, tá? Também seguindo um desenho randomizado, duplo cego e placebo, esse sim, um crossover, uma amostra um pouco menor de homens e mulheres e pessoas com dor no tendão de Aquiles. Dor, tendinopatia, inflamação no tendão, tá? 44 anos em média, muito comum em corredor, né? Tendinopatia de Aquiles. 5 gramas também de peptídeo de colágeno por 6 meses, fazendo um programa de fortalecimento para a panturrilha. Afinal, quando você fortalece mais a musculatura, você alivia a carga sobre a articulação, tá? E, de novo, nesse caso, como eu falei, eles identificaram um peptídeo de colágeno específico para isso, que é chamado de Tendoforte. Tá? E esse é um peptídeo que foi isolado lá pela Gelita, e os produtos da Performance usam Gelita, tá? Como matéria-prima, mas esse é um peptídeo específico da Gelita chamado Tendoforte, utilizado para tendão, no caso aqui foi tendão de Aquiles, mostrando melhora do score do questionário, né? Em ambos os tempos de avaliação, e embaixo é o resultado mais bonito para o nutricionista que trabalha com esporte, que é o retorno à atividade esportiva. E o pessoal que suplementou o peptídeo de colágeno voltou a correr mais cedo. Né? A gente devolve eles para o esporte mais cedo, menor tempo de fisioterapia, menor tempo de reabilitação. O último estudo, acredito eu, para a gente falar de saúde articular, também seguindo um bom desenho experimental, com uma amostra bem grande de homens e mulheres, suplementando 5 gramas de peptídeo de colágeno, esse um pouco mais curto, tá? Por 12 semanas, fazendo também exercícios regulares que continham compressão articular ou impacto, viram sintomas de dor articular, não tinha lesão aqui no caso, era simplesmente dor, tá? Então, aquele paciente que vem para você, está num ciclo de prova, está treinando, está correndo, e refere alguma dor, eu tenho dor no joelho, normalmente isso me acompanha. Pô, você já foi lá no fisioterapeuta? Não fui. Vamos conversar com o fisioterapeuta, mas vamos individualizar uma suplementação para você também, ou falar com o teu personal, para ele adaptar o teu treino para isso, mas vamos suplementar também alguma coisa para otimizar um pouco esse sintoma de dor e ganhar mais força articular também, né? Essas pessoas que foram incluídas nesse estudo, olha, a grande maioria corredores, né? Corredores são os campeões ali de dores articulares. Vocês sabem por que isso acontece, né? Por que o corredor
é o campeão de incidência de dor. Primeiro porque é o esporte mais democrático que existe, né? Basta você colocar um tênis e sair correndo, não precisa de mais nada. Então, o número de pessoas que pratica é muito grande, então por isso que tem bastante gente. Mas a corrida é um esporte que tem uma margem de erro muito baixa. Você vai correr 1 hora, quantos passos você vai dar sem parar? Se você pisar um passo torto, você pisou todo o resto torto durante 1 hora. Você multiplica isso por 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Então, a sobrecarga articular que você tem na corrida, se a sua mecânica não for boa, é muito ruim. Então, tem muita gente fazendo, consequentemente, muita gente correndo errado. Então, você tem uma sobrecarga articular muito grande, uma incidência de lesões grandes também. Mas outros esportes aqui também fazendo parte, olha, de dor de joelho. Ciclismo também, esportes coletivos, que é o team sports ali, o pessoal do fitness, né, mais relacionado ao treino de força também. Aí tem os menores incidências ali, mas você vê que todo mundo que faz alguma atividade física, você vai encontrar alguém ali que tem alguma queixa de dor articular, principalmente no joelho também. Aqui é o score de dor, né, durante a atividade física, das pessoas que tomaram peptídeo de colágeno, das pessoas que não tomaram, e as pessoas que tomaram tiveram menos dor, significativamente, em comparação àquelas que tomaram placebo ou não tomaram nada também, né? Aqui a gente tem a escala visual, né, também mostrando a mesma coisa, quanto maior a pontuação, melhor, depois de 12 semanas, e do lado na tabela aquele dado bonito também, falando de uso de terapia alternativa. Eu vou chamar a atenção para vocês para a linha da fisioterapia. O BCP é o peptídeo bioativo de colágeno. Na fisioterapia, você vê no antes, tinha 3 pessoas fazendo fisioterapia, depois de 12 semanas, nenhuma estava mais na fisioterapia que tomou o peptídeo de colágeno. No placebo, as 3 pessoas que estavam fazendo fisioterapia, depois de 12 semanas, continuaram fazendo fisioterapia também, tá? Ambos reduziram, claro, mas o peptídeo de porque o programa de reabilitação ele é eficiente, mas quem suplementou o peptídeo de colágeno teve uma reabilitação mais consistente. Um coadjuvante que a gente tem que aplicar junto com esse protocolo de colágeno hidrolisado ou peptídeo de colágeno, ambos funcionam para a saúde articular, é a vitamina C, tá? E a vitamina C é importante porque volta comigo na estrutura do colágeno, tripla hélice, glicina, prolina, hidroxiprolina. O que a vitamina C faz? Ela faz hidroxilação da prolina. Então, quando você suplementa a vitamina C, você aumenta a tua síntese endógena de colágeno. Então, olha que interessante, se você suplementa de maneira exógena peptídeo de colágeno e colágeno hidrolisado, você está dando substrato de fora, para você formar matriz extracelular, formar tecido conjuntivo. Se você suplementa isso junto com vitamina C, você ainda estimula o teu organismo a produzir colágeno endogenamente. Então, é um complemento interessante para você trabalhar as duas vias, endógeno e exógeno. E tem estudo mostrando que a suplementação de vitamina C, ela, sobre dano muscular, né, lesões musculares, ela tem um papel extremamente importante. Essa é uma revisão, né, é uma meta-análise sobre vitamina C. No total, ali, 10 estudos foram incluídos, e eles falam que a vitamina C tem um efeito tanto clínico terapêutico, né, ou seja, de reabilitação, como também de prevenção. Né? Eles vão aumentar a matriz extracelular, o colágeno vai aumentar a matriz extracelular, perdão, a vitamina C, o grau de cicatrização com vitamina C é melhor também. E aí tem a combinação dos dois, né? Se você puder usar, então, os dois juntos, melhor. Mas, no caso, tem estudo que mostra isso? Tem. Tem um estudo do ano passado, publicado numa excelente revista, falando do impacto de você suplementar colágeno hidrolisado mais vitamina C. Olha que interessante, né? 50 atletas, homens, aqui só no caso, de 18 a 25 anos, fazendo 3 semanas de treinamento de força, consumiram 20 gramas de colágeno hidrolisado com ou sem 50 miligramas de vitamina C. O estudo desenhou o protocolo para ser suplementado 1 hora antes do exercício. Quando a gente olha um estudo desse, a gente está vendo um protocolo. A gente está vendo uma coisa que funciona. Funciona em quem? Em atletas saudáveis de 18 a 25 anos, que não tem dor, que não tem lesão, que não tem queixa articular, que fazem treino de força e que precisam fortalecer aquilo por uma maneira preventiva. Saúde, qualidade de vida, fortalecer a articulação, é isso, é preventivo, né?
1 hora antes de treinar. O que eles observaram? O fato de você suplementar colágeno hidrolisado e vitamina C 1 hora antes do exercício tem um efeito ergogênico, age sobre performance. O que vocês estão vendo aqui é salto no agachamento. Já viram isso, né? O teste de salto com a barra nas costas. A pessoa com uma barra, com uma carga, ela salta com carga nas costas. O potencial de salto é maior. Quando a gente fala de salto, a gente não está falando só de mobilizar o músculo esquelético. A gente está falando de mobilizar as estruturas elásticas, principalmente do tornozelo e do joelho. E quando você consegue saltar maior, não é porque o músculo só está mais forte, é porque toda a maquinaria está trabalhando melhor, inclusive os tendões, os ligamentos. Então, os ligamentos ficam mais rígidos, mais elásticos, mais fortes, mais funcionais. Então, suplementar colágeno hidrolisado, peptídeo de colágeno, numa questão ergogênica, performance, é interessante e é cientificamente comprovado. Como que isso age dentro do tecido conjuntivo, né? Tem um processo que se chama de mecanotransdução. Mecanotransdução é quando você pega o sinal de fora e você traduz para dentro, né? E esse estresse mecânico que o exercício gera na membrana celular, ele mobiliza estruturas ali que a gente chama de costâmeros. Os costâmeros são um conjunto de proteínas que estão na membrana ali, que pegam esse sinal que vem de fora, balançar um peso faz com que o meu músculo sinta isso lá dentro, um sinal de fora que vem para dentro. Os costâmeros, que são as proteínas de membrana, fazem essa transição de sinal para dentro. Só que quando eles fazem isso, eles pedem por substrato, eles pedem por aminoácidos. Então, se você suplementa próximo do exercício o peptídeo de colágeno, com a vitamina C de preferência, você está fornecendo substrato para a tua articulação que acabou de ser estimulada ali. Eles falam em 1 hora antes do exercício naquele estudo, mas acredito eu que não é uma coisa engessada. Pode ser depois, pode ser antes, pode ser 30, pode ser minutos antes, 30 minutos depois. O importante é que esteja próximo do estímulo para que você aproveite a janela da articulação do estresse mecânico, tá? Então, sugestão de protocolo que a gente tem para tratamento de lesão e sintoma articular com base na literatura é a gente utilizar, aqui no caso, a base é, se você usar o peptídeo de colágeno, o de cima, que é o colágeno hidrolisado, né, mais na sua essência, de 5 a 15 gramas por dia, tá? Preferencialmente próximo ao estímulo. Se você for usar o de baixo, 4 a 5 tabletes do VeryJoy, tá? Você vai conseguir atingir a mesma quantidade que os estudos preconizam de peptídeos bioativos do colágeno. O colágeno peptides, ele já vem com vitamina C, ele vem com 50 miligramas, próximo disso, né, de vitamina C, 40 e alguma coisa na sua composição. Mas, como a gente sabe que a necessidade de vitamina C ela não gira só em torno da articulação, você pode necessitar de vitamina C além da tua articulação, é interessante você ter complementos. Então, aqui tem algumas sugestões, né, de suplementos de vitamina C que você pode usar aí de acordo com a casuística de cada um. Tem uns que vão precisar de um pouco mais, outros vão precisar de um pouco menos, alguns vão precisar de vitamina D junto, você já tem a oportunidade de fazer isso, é transformar 5 em 2, né? Você pegar 5 coisas que você daria e transforma em 2, 3 suplementos ali, por uma questão de conforto, tá? A gente está falando de prevenção de lesão e fortalecimento da articulação. Aí a gente não está falando de um quadro tão inflamatório assim, né? Tão tratativo. Então a quantidade é um pouco maior, porque aqui no caso é rendimento. Então a gente está falando de 15 a 20 gramas aproximadamente do produto, seguindo o mesmo preceito do complemento com vitamina C na quantidade que for necessária para aquela pessoa, com base nas demandas dela, o exame vai dizer, e complementando com outras coisas que você pode achar necessário, aqui no caso vitamina D, zinco, ou os dois juntos ao mesmo tempo. Uma outra aplicação que a gente tem do colágeno é sobre composição corporal também. Lembrando que quando a gente fala de usar proteína para composição corporal, seguindo a curva aqui do Phillips, a gente está falando de estimular síntese proteica muscular, né? Não tem como a gente dar uma aplicação do colágeno, por exemplo, para perda de gordura. Não, o colágeno não tem papel termogênico.
Colágeno não mexe no meu balanço energético, não me faz comer menos. Colágeno não me faz gastar mais caloria. Ele é substrato para síntese proteica, tá? Então a gente está isolando a aplicação para construção de proteína miofibrilar. Interessante é que esse mesmo colágeno que você opta, ou no caso o peptides, que é o hidrolisado, né? Que você opta para a saúde articular, indiretamente você já está trabalhando com músculo também. Então, quando você usa colágeno como a tua escolha de fonte proteica, você está atingindo músculo e articulação, de alguma maneira, tá? Porque você está dando os peptídeos e está dando aminoácidos também, né? Então, toda a ação do colágeno ela gira em torno aqui da síntese proteica muscular, fornecer aminoácidos para eu construir, assim como eu faço no tendão, proteínas de sustentação. Aqui eu estou falando de proteínas miofibrilares, que são proteínas mais contráteis. Actina, titina, nebulina, musculina, as proteínas que a gente tem ali dentro do sarcômero da célula, tá? E claro, eu tenho que fazer isso com o mesmo preceito que eu faço com a articulação. Eu preciso de sobrecarga, eu preciso de compressão articular aqui da mesma forma. No caso, alguma modalidade de treinamento de força. E quando a gente encaixa as duas coisas juntas, a gente amplia o sinal da síntese proteica muscular sem mexer na degradação proteica, tá? A literatura é muito clara quanto a isso também. Está agindo sobre construção de tecidos. Muito bem, separei 3 estudos aqui para mostrar para vocês que ilustram muito bem isso, e de uma maneira bem tranquila, porque é uma população saudável, nesse caso. A gente está saindo agora um pouco da parte terapêutica e está entrando mais na população saudável. Saudável no sentido de não estou tratando queixas, tá? Não estou tratando dor, não estou tratando atrofia, não estou tratando nenhum problema, tá? Saudável nesse quesito. Olha, o primeiro estudo foi feito com mulheres pré-menopausa, numa idade de 38 a 42 anos. O segundo estudo, com homens ativos, sem nenhuma observação aqui, com idade média de 24 anos. E o terceiro, com homens com sarcopenia, 53 homens sarcopênicos com uma idade de 72 anos. Então, trouxe 3 populações diferentes, né? Pessoas jovens adultas saudáveis, que é o do meio, e em cima, mulheres pré-menopausa, uma condição clínica que vai chegar para toda mulher, se Deus quiser. E embaixo, sarcopenia, que é a principal consequência do envelhecimento, né? A gente perder massa magra, perder força também. Os 3 estudos usaram a mesma coisa, né? 15 gramas por dia ali de peptídeo de colágeno. E os 3 estudos não são o mesmo grupo, tá? Eles não se conversam. É questão de protocolo mesmo, consenso da literatura. 12 semanas de treinamento de força, né? Os 3 estudos mostram o mesmo resultado. Aumento da massa magra, aumento da força muscular, consequentemente, por uma questão de treinamento e balanço energético do estudo, diminuição da massa gorda no primeiro. No segundo, aumento de massa magra, aumento de massa óssea. Veja que interessante, 12 semanas a gente já vê aumento de massa óssea, né? E de força muscular. E o último estudo na sarcopenia, aumento de massa magra, aumento de massa óssea, e o mais interessante aqui, a funcionalidade, né? Melhora de controle motor e de força. Controle motor tem a ver com equilíbrio, por exemplo, diminuição do risco de quedas, né? Então, o colágeno é uma proteína eficaz para aumentar a massa magra, força muscular, massa óssea também, quando em associação ao treinamento de força. Então, a gente também tem um protocolo, nesse caso, a gente não precisa complementar com vitamina C, muito bem embasado pela literatura, e você suplementar 15 gramas de colágeno hidrolisado ali todos os dias, tá? E, por fim, para a gente terminar, o preceito ele não é diferente, né? A explicação morfológica não é diferente. A pele, a unha, o cabelo são estruturas que, assim como o tendão e ligamentos, eles têm uma matriz extracelular composta ali por proteínas que são formadas basicamente por colágeno. A gente viu que o tendão, 60% a 85%, né? A pele tem a sua porcentagem alta também, unha, cabelo também, né? E o que a gente vai ver agora talvez seja um pouco de quebra de paradigma para alguns, porque muito se fala que para a parte dermatológica o peptídeo de colágeno ele é melhor que o colágeno hidrolisado e ele é mais recomendado, e que para articulação é colágeno hidrolisado, para estética é peptídeo de colágeno. A gente está vendo que não.
A gente está vendo que para articulação os dois funcionam. Basta você saber individualizar a dose de cada um. Para aplicação dermatológica, também, os dois servem, tá? E aqui eu separei duas tabelas para vocês, né? A primeira com colágeno hidrolisado, tá? São 4 estudos. Eu não sei porquê, né? Mas esses estudos com estética de cabelo, pele e unha, todos são com mulheres. Me senti excluído aqui quando eu li isso aqui. Falei, caramba, então não tem validade para homem. O homem quer se cuidar, não pode. O que é isso? Estou brincando. Mas realmente a maioria com mulheres, né? E aqui, quando a gente fala, olha, de colágeno hidrolisado, vocês vão ver que a intervenção, que é a coluna do meio aqui, eles falam mais ou menos, a média fala de 10 gramas de colágeno hidrolisado, tá? E aí vocês vão ver que lá dentro você vai ter o peptídeo de colágeno, obviamente, né? Mas a média é 10 gramas de colágeno hidrolisado. Alguns estudos fazem combos, né? Combinam outros produtos, como a gente falou na articulação de usar a vitamina C junto. Tem estudo que usa a vitamina C aqui, no caso o terceiro da tabela, do Choi de 2014. O de cima, do Genovese de 2017, usa até outras coisas, usa ácido hialurônico, óleo de borragem, mistura de antioxidantes, mas a base são os 10 gramas de colágeno hidrolisado. Os tempos também são muito variáveis, e aí acredito eu que seja por conta da magnitude da queixa, né? Sua unha é quebradiça, sim, mas o quanto, né? Tua pele, o quanto isso está alterado, está ressecada, né? Que precisa melhorar a hidratação da pele, a elasticidade da pele, qual que é a idade, né, da pessoa. São muitas mulheres aqui também, o que faz com que o tempo seja mais heterogêneo, né? 120 mulheres. Mas, de modo geral, o resultado, ao longo de até 180 dias de suplementação, também leva tempo, né? É que isso melhora a elasticidade da pele, hidratação da pele, cicatrização da pele também. Então, é indicado para casos pós-cirúrgicos, de pequenos ou grandes procedimentos, né? Erupções da pele tendem a diminuir um pouco, aquelas que aparecem também. O peptídeo de colágeno, a dose é menor, né? Você parte para 2,5 gramas de peptídeo bioativo de colágeno. Então, você pode escolher. Você pode escolher usar o colágeno hidrolisado ou você pode usar o peptídeo bioativo de colágeno. Você pode usar os dois, né? O tempo aqui também vai até 180 dias também, tudo com mulher, né? A gente não tem moral nos estudos de estética. E também os resultados são os mesmos, né? Elasticidade da pele comparado ao placebo, conteúdo de elastina, que é a proteína contrátil mais da pele também, crescimento de unha e diminuição de quebra de unha no último estudo aqui é menor. Então, os dois valem, tanto peptídeos bioativos quanto colágeno hidrolisado. Você precisa ver o que encaixa melhor dentro de todas as queixas que aquela pessoa apresenta, mas os dois são válidos. Então, se a gente for desenhar um protocolo aqui para aplicação, eu falo dermatológico porque composição corporal, hipertrofia, também é estética, né? Olhar para uma pessoa e ver que ele está maior, mais forte, é estético, está mais magro, é estético, não é esporte, né? E eu separei composição corporal. Então, essa aqui é a parte mais dermatológica, tá? 5 a 10 gramas, a maioria dos estudos com 10 gramas de colágeno hidrolisado, e o que daria aqui 2,5 gramas de peptídeo de colágeno, 4 a 5 tabletes ali do Very Joy, tá? Concluindo aqui, pessoal, vamos lá. Ó, alguns pontos que eu deixei bem destacados para vocês. Colágeno hidrolisado ou peptídeo de colágeno são suplementos que eu enquadro numa categoria que eu falo para os pacientes que, na verdade, é o guarda-chuva, né? Você coloca todo mundo ali embaixo. Isso é uma categoria de suplementos que eu falo que é igual colocar sal na comida. Colocar sal, tempero na comida, você vai fazer isso todo dia o resto da vida. Não vai te fazer mal se você não usar em excesso. E vai deixar a comida mais gostosa. Quando você escolhe adotar a suplementação de colágeno hidrolisado, ou peptídeo de colágeno, vocês viram, até pelo tempo, são 6 meses, no mínimo, para a gente começar a ter resultado. Então, é igual pôr sal na comida. Você vai ter que ficar tomando todos os dias. Você tem que adotar aquilo, trazer aquilo para a tua rotina e ponto final. E tem que ficar consumindo mesmo, tá? Renovando a todo momento. Assim como outros suplementos que a gente tem nessa categoria, né? Os suplementos de imunidade, de saúde intestinal, que muitas vezes a gente adota como estilo de vida. A gente suplementa aquilo para ter uma imunidade melhor, um intestino mais regular, uma qualidade de vida melhor. A articulação é a mesma coisa. Você adota aquilo,
falar, poxa, eu gosto de treinar, eu vou querer treinar o ano inteiro, eu não quero ter dor, ou eu quero sentir menos dor, poxa, eu quero aumentar minha massa muscular, eu também não quero ter fragilidade de cabelo, pele e unha ao longo do ano. Então você adota isso para a tua vida, para o teu ano, né? Então tem que ser incluído diariamente ali de uma maneira bem crônica. Quando a gente fala de saúde articular e de composição corporal, é necessário que haja impacto ou compressão articular, exercício com essa característica, tá? Tirar impacto e compressão articular minimiza a ação do suplemento, tá? Se você está com lesão, é os mesmos princípios, tá? Da prevenção é o mesmo princípio do tratamento. Mesmas dosagens, tem que ter o estímulo mecânico também, tá? No quesito composição corporal, o colágeno hidrolisado é uma fonte proteica eficaz para massa magra, força, saúde óssea também. E para estética, tanto faz. Tanto o colágeno hidrolisado quanto o peptídeo de colágeno são efetivos. A literatura suporta os dois para cabelo, pele e unha. O que difere, a dose. O tempo é igual. O que vai diferir é a dose de suplementação. Queria agradecer vocês pelo tempo disponível mais uma vez, vocês que acompanharam ao vivo, e vocês que estão assistindo, gravado posteriormente aqui ao curso. Muito obrigado pela atenção de todos. A partir de agora, a gente se coloca à disposição para que vocês possam tirar dúvidas, crescer junto com a gente e enxergar na performance cada vez mais um canal de atualização, pessoal. Deixo aqui meus contatos e, de novo, estou à disposição aqui para vocês para o que precisar. Valeu! Doutor Humberto, a doutora Ana Paula Dias está perguntando se o uso da condroitina e glucosamina junto com o colágeno é eficiente. Sim, sim. Tanto que a busca pela condroitina e glucosamina também é na tentativa de minimizar o uso de fármacos, esteroidais e não esteroidais. Então, sim, se complementam. Muito bom. A próxima pergunta é da doutora Lucila Mello. E a temperatura de dissolução do colágeno, isso interfere? Com toda certeza. Lembra que eu mostrei aquela figura dos animaizinhos ali, de onde vem o colágeno, né? E ali a gente falou que se você submete o colágeno a tratamento de temperatura e pH, dependendo da temperatura, do tempo de exposição, do pH e do tempo de exposição dele, você vai chegar num peptídeo de colágeno específico. Então, aquecer o colágeno hidrolisado, certamente depende. Aí eu não sei a regra, né? Já está muito além do meu conhecimento isso. Mas você, dependendo da temperatura e dependendo do tempo de exposição, você pode interferir, sim. Não recomendo que você faça isso, tá? Não recomendo porque a gente não sabe o que vai acontecer. Muito bem. A doutora Gabriele Crisley, ela está perguntando, um paciente com rompimento de ligamento do joelho há 3 anos, fez cirurgia reparadora e fisioterapia por 8 meses. Porém, hoje ainda sente desconforto e dores com exercícios leves. Qual a melhor indicação do C2? Na verdade, não indicaria o C2, porque ele não tem uma questão autoimune na articulação dele, como a osteoartrite, por exemplo. Ele teve um rompimento de ligamento. É mecânico, não é autoimune, tá? Osteoartrite, pessoal, é uma coisa que você desenvolve. Você não precisa fazer muita coisa para desenvolver. A própria idade pode ser um gatilho para a osteoartrite, tá? Então, ela tem uma questão mais imunológica. No caso que a Gabriela citou, é mais mecânico, ele rompeu o ligamento. Então, ele precisa, primeiramente, ele fez a cirurgia, né, reparadora, eu estou vendo que ela falou aqui, e fisioterapia por 8 meses, sente desconforto. Eu acredito que, primeiramente, ele precisa de uma reavaliação junto ao ortopedista e ao fisioterapeuta para ver o porquê que ele sente esses desconfortos, tá? Porque foi uma estrutura mecânica que foi rompida, um ligamento que se rompeu. Eles reconstruíram, reabilitaram, mas se tem desconforto, tem que sofrer uma reavaliação, tá? No caso dele precisar de um fortalecimento articular, aí eu indicaria colágeno hidrolisado ou peptídeo de colágeno.
Muito bom. A doutora Marina Musilli, ela agradece pela excelente aula e pergunta, né, o ideal seria associar os peptídeos mais o C2 para casos pós-lesão? Marina, como eu falei agora para Gabriele, depende, né? O UC2 ele tem uma questão anti-inflamatória, tá? Mas não imaginem uma aplicação de um anti-inflamatório por uma simples dor. A gente viu que você consegue resolver dor com colágeno hidrolisado e com peptídeo bioativo de colágeno. É uma questão autoimune. Você só aplica o C2 em desenvolvimento de doenças articulares autoimunes, tá? Muito bom. O doutor Fábio, ele pergunta, colágeno seria interessante para condromalácia? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque o colágeno aí, a gente está falando do hidrolisado ou do peptídeo de colágeno. Sim, sem dúvida. Porque a gente está fortalecendo a arquitetura do joelho como um todo. Sim, é extremamente recomendado. Nessas doses que a gente falou, 15 a 20 gramas de colágeno hidrolisado ou 5 gramas ali de peptídeo bioativo de colágeno. A doutora Genivalda pergunta, atuo como nutricionista em bariátrica e esportiva. Após a cirurgia bariátrica, com a perda excessiva de peso, eles tendem a sentir muitas dores nas articulações. Além disso, a maioria passa a ser amador numa categoria de esporte, maratona, etc. A pergunta é, entro já com suplemento com colágeno tipo 2 hidrolisado com vitamina C antes mesmo da cirurgia? Acha interessante? Caramba! Vamos lá, deixa eu ver se para não me perder aqui, para não me embananar. Tá? Ela mistura, que é aquela mistura bariátrica com maratona aqui. Bom, vamos lá. Genivaldo, é o seguinte, deixa eu ver por onde eu começo. Tá, primeiro você está me dando uma queixa de dor articular pós-bariátrica. Perfeito. E aí essas pessoas tendem a ser entrantes ali, iniciantes em algum esporte. Você me deu o exemplo da maratona. Perfeito. E a tua dúvida é se entra com colágeno tipo 2. Olha, colágeno tipo 2 não. Colágeno tipo 2 é anti-inflamatório para doença autoimune da articulação. Guardem isso, pessoal. Escreve aí no caderninho de vocês. Colágeno tipo 2 só em casos de doenças articulares autoimunes. Aí vocês pesquisam lá quais são as doenças articulares autoimunes. Já dei uma aqui, osteoartrite, que é a que tem mais incidência, tá? Nesse caso, a gente está falando de... Você pode entrar, assim, com peptídeo de colágeno hidrolisado, para fortalecer a articulação, porque a gente está falando de corrida, no caso, que é um esporte que tem impacto, né? E um impacto cada vez mais volumoso e contínuo. Então, é bem-vindo, sim. Bom, doutor Humberto, não temos mais perguntas. Foi muito produtivo, muito obrigada. Tenho certeza que foi bem enriquecedor. Tá, eu que agradeço a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez a todos que prestigiaram, participaram. Toda vez que a gente tem contato com conteúdo novo, é normal a gente ter dúvidas depois. É igual quando você entrega a dieta para um paciente a primeira vez, ele vai ter dúvida. E você tem que dar suporte para ele depois, senão ele não volta até você. E é isso que a gente faz aqui a partir de agora, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está aqui para dar suporte. Dei minha rede social aqui para vocês, o Instagram NiCastroH. Pode mandar direto por lá, não tem problema nenhum. Ou através da Performance também, do Instagram. Sigam lá a Performance, mandem através de lá, que eu também posso responder. Muito obrigada a todos por esse tempo, né, de aprendizado. E nós teremos mais webinars com outros temas. É só acompanhar nossas mídias sociais, o contato com a nossa equipe de nutrição, que passaremos todas as informações. Obrigada mais uma vez, doutor Humberto. Muito obrigado. Bom resto de semana, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.